O que acontece muito, assim, com nós mulheres é que um dos maiores gatilhos de piora da doença hemorroidária acaba sendo a gestação. Então, às vezes, se você tem que operar, isso acontece mesmo. Quando você já tem uma doença que é cirúrgica, não adianta você também esperar a gestação para tentar resolver tudo depois, porque aquela gestação vai acabar sendo muito ruim por conta de uma doença hemorroidária, entendeu? Então, quando a hemorroida é cirúrgica, é melhor operar e entender que é possível que surjam outras depois da gestação, com essa mesma lógica dos vasos de varizes, né? Olá, gente! Voltamos por mais um episódio do Delas para Elas. Estamos aqui com a doutora Clarice Casale, que eu não deixei falar sobre hemorroidas, doenças hemorroidárias, e agora ela vai falar pra gente sobre as hemorroidas. Ela começou explicando, falando o que são as veias do plexo hemorroidário e por que não ficar sentado no vaso sanitário muito tempo. Então, as hemorroidas, todo mundo tem hemorroida, tá? Hemorroidas são vasos que estão presentes. Mitos. Trago verdades. Sobre hemorroida é maravilhoso. Tem vários mitos. Então, mas todo mundo tem o mamilo hemorroidário, o vaso hemorroidário. Quando esse vaso está dilatado, ou exterioriza, ou inflama, a gente caracteriza a doença hemorroidária. A gente não deve ficar sentado no vaso porque esse relaxamento da musculatura aumenta a pressão sanguínea sobre esses vasos e faz com que eles dilatem e venham para fora com mais frequência, justamente o que a gente não quer, né? A hemorroida, assim, é uma doença muito comum. Acho que uma das mais comuns, a gente falou no outro episódio de constipação, que é a causa mais frequente de busca de um consultório de proctologista. Acho que na sequência vem e a constipação, hemorroida, simplesmente por si só, exatamente. É um fator predisponente para hemorroida. Sim. E eu sinto uma bolinha no meu ânus. Isso é uma hemorroida? Não obrigatoriamente. Isso é importante porque muitas vezes a gente acha que tudo é hemorroida. E um caroço no ânus, uma bolinha no ânus, pode ser muita coisa. Pode ser uma fístula, pode ser uma papila, pode ser um HPV, pode ser uma hemorroida, pode ser um tumor. Então, não é normal ter uma bolinha. Se você tem uma bolinha, você precisa procurar um proctologista. E aí o proctologista vai dizer, olha, isso é uma hemorroida e o que faremos para resolver a hemorroida, como é o tratamento. Algumas vezes o tratamento é simplesmente não fique sentado no vaso muito tempo, evite o papel higiênico. A doença hemorroidária inicial a gente trata só com essas medidas. Você não precisa operar, você não precisa fazer procedimento, você não precisa fazer nada. É só parar de incomodar aquele vaso que está ali começando a dilatar. E a partir daí a gente começa a ter procedimentos. Incomodar o vaso que está ali comer pimenta? Como é que é? Fala assim, você vai comer e você vai ter muita hemorroida. Então, isso é um super mito. Nós proctologistas brincamos assim, que se pimenta causasse hemorroida, todo mundo ia se mudar para Bahia e para o México, né? Essa é a maior concentração de procto do mundo. Mas não é isso, assim, a pimenta é um alimento irritativo. Então, realmente, ela pode piorar. Ela pode irritar o intestino, pode irritar o estômago e também pode irritar o ânus, principalmente de quem já tem aquele vaso dilatado. Mas ela não causa hemorroida. E ela também não irrita em todo mundo que tem hemorroida. Você pode ter hemorroida, comer pimenta e não ter queixa nenhuma. Os gatilhos de crise, assim, as causas de crise são muito individuais. Não tem paciente, por exemplo, que faz crise de hemorroida toda vez que está estressado. Isso a gente não consegue explicar. Por quê? Tem paciente que tem um esforço evacuatório e faz crise de hemorroida. Esse esforço evacuatório, às vezes, não é prisão de ventre, às vezes é diarreia. A diarreia também faz um esforço evacuatório. Não conseguiu limpar direito, evacuou fora de casa, não tinha um lencinho, não tinha como lavar, limpou excessivamente, machucou, traumatizou a região, crise de hemorroida. Relação anal, às vezes é um fator de risco para a hemorroida também. Isso também é um outro mito. Não é que o sexo anal cause hemorroida, mas quem tem hemorroida pode desencadear a crise depois da relação anal. Mas não é todo mundo. E você falou de graus de tratamento. Falou que no tratamento inicial, no grau inicial, é só mudar fatores predisponentes irritativos.
E para quem tem... O que a gente chama de uma hemorroida mais acentuada, que precise de cirurgia? Vai precisar de cirurgia? Quando precisa de cirurgia? Existe um tratamento com ligadura, né? Que você bota um elastiquinho. Explica um pouquinho mais. Tá. Então vamos do final pro início, né? Assim, toda hemorroida que é externa, que tá para fora, ela é sempre cirúrgica. Então, se você tem uma hemorroida externa que incomoda, passou a mão no ânus, sente que tá inchado. Pois é, e não é que você falou que coisas podem ser. E não é nada disso. Não é um tumor, não é um HPV, não é uma fístula. É uma hemorroida que é externa, ela só sai daí se operar. Então, se você tem uma hemorroida interna que vem para fora e fica para fora, ela também tem que operar. Como é que a gente sabe qual é a diferença da hemorroida interna para externa? Isso não é simples, porque muitas vezes o paciente acha e chega para mim falando assim, eu tenho uma hemorroida grau 4, que é essa hemorroida que é o último grau. E ele não tem uma hemorroida grau 4, na verdade ele tem uma hemorroida externa. É difícil, para nós, proctologistas, é muito simples, porque eu vejo que ela vem de dentro, então ela tem uma área de mucosa que é diferente da pele, é fácil de identificar. Mas para o paciente que não está nem conseguindo ver, está só passando a mão, você não tem como saber, entendeu? E muitas vezes aquela hemorroida que está para fora muito tempo, ela fica com a mucosa modificada também. Então é difícil, mesmo vendo, entender ali direito o que está acontecendo. Mas essa hemorroida... Então, voltando, a gente tem a hemorroida que já tá pra fora, que é essa grau 4. A gente tem uma hemorroida grau 3 que vem pra fora e o paciente precisa empurrar para ela voltar pra dentro. Essa também é cirúrgica. E a gente tem a grau 2 que vem pra fora e volta pra dentro sozinha. Essa não é cirúrgica. A gente tem outros tratamentos para oferecer. Algumas vezes até a cirurgia é uma opção, mas em geral eu prefiro começar com tratamentos de consultório, menos invasivos, que tenham um resultado bom, sem precisar levar o paciente para cirurgia, mas não que você não possa operar uma hemorroida grau 2. Mas em geral é mais ou menos isso. E aí a gente tem a ligadura elástica que funciona, que você falou, que funciona super bem para a hemorroida grau 2. Algumas vezes o grau 3 eu ainda consigo fazer ligadura elástica. Então o que eu acho importantíssimo, assim... Às vezes o paciente acha assim, eu tenho uma hemorroida tão pequena que não me incomoda, é o melhor momento de você ir, porque você pode fazer um procedimento de consultório, tranquilo, que não interrompe as suas atividades, que não é cirúrgico, com praticamente nada de complicação, praticamente nada de desconforto, e vai resolver aquela doença antes que ela vire cirúrgica, e aí você tem que operar. E essa ligadura não dói? Não dói. Não dói porque dentro do canal anal, na área que a gente coloca o elástico da hemorroida interna, a gente não tem terminação nervosa para dor. Então você sente um desconforto, uma pressão, uma sensação de vontade de evacuar, mas não é dor. E isso dura, às vezes, 24, 48 horas, que arraste uns 3 dias, mas é isso. E o elástico sai sozinho. Você não precisa tirar, você não precisa checar. É um procedimento realmente muito tranquilo. Mas não dá pra fazer lá na 4, entendeu? Sim. Então a gente tem que começar no 2. E aí você vai fazer isso e depois você volta em quanto tempo pra reavaliar? Não volta pra reavaliar, assim. Em geral eu trato, na maioria das vezes a gente precisa fazer 2 ou 3 ligaduras, uma em cada hemorroida. Eu faço uma de cada vez. Não existe essa regra, mas a minha ideia é de que é para ser um procedimento muito tranquilo, que não vai atrapalhar a rotina. E aí se eu coloco 3, aquilo pode incomodar muito, entendeu? Pode sangrar muito, e aí para incomodar é melhor operar, que é mais duradouro. Essa é uma questão da ligadura. Ela normalmente, a gente precisa acompanhar esse paciente. É diferente de quando você opera, que você não precisa ficar revendo. Isso não tem uma regra, assim, no livro, um protocolo de conduta, mas como eu faço? Eu revejo uma vez por ano esse paciente. E se precisar colocar outro elástico, a gente já coloca na mesma consulta. E aí você falou que o operar você não precisa ficar acompanhando. Mas aí, pergunta da ignorante.
A hemorroida não é uma insuficiência de um plexo vascular hemorroidário normal? Aham. Que não funciona igual as varizes? Que você Aham. pode operar, tirar e depois tende a voltar? Aham. Por que depois, assim, da cirurgia teoricamente tá curada e nunca mais volta? Não. Não, Pode voltar. Ela pode voltar, mas depende muito, assim, você sofre esse estímulo, o fator que levou a hemorroida a dilatar, por um tempo progressivo. Então, dependendo da idade do paciente, dos fatores de risco, ele vai voltar a ter sintomas. Então, óbvio, se voltou a sentir alguma coisa da hemorroida, você precisa retornar. Mas eu não preciso ficar acompanhando... Tão de perto como... Tão de perto quanto a ligadura. A ideia da ligadura, pelo menos assim, essa é uma conduta minha, é a gente tentar tratar antes que a hemorroida incomode. E no cirúrgico ainda leva um tempo maior para isso voltar a acontecer. E o paciente que ele operou, ele tem muito mais clareza do mal-estar que ele sentia antes, de quais eram os sintomas, então ele consegue perceber que a coisa começou a incomodar de novo para ele procurar. E provavelmente ele muda muito mais os hábitos de vida, Sim. os fatores predisponentes, né? A maioria, né? O que acontece muito, assim, com nós mulheres é que um dos maiores gatilhos de piora da doença hemorroidária acaba sendo a gestação. Então, às vezes, se você tem que operar, isso acontece mesmo. Quando você já tem uma doença que é cirúrgica, não adianta você também esperar a gestação para tentar resolver tudo depois, porque aquela gestação vai acabar sendo muito ruim por conta de uma doença hemorroidária, entendeu? Então, quando a hemorroida é cirúrgica, é melhor operar e entender que é possível que surjam outras depois da gestação, com essa mesma lógica dos vasos de varizes, né? Assim, a gestação, por uma série de fatores, piora a doença hemorroidária, o ganho de peso, a compressão uterina, dificuldade dessa volta do sangue, que acontece também, a gente vê muito edema, né? As pernas ficam muito inchadas, mudança hormonal, a própria constipação, que piora muito na gestação. Então, a tendência é que tenha mesmo uma piora, e aí essa mulher que já teve uma doença hemorroidária antes e que passou por uma gestação, o ideal é que sim, ela volte para rever meio que como as coisas ficaram depois de um tempo, né, do nascimento do bebê, que o organismo volte a uma normalidade ali anterior. É legal voltar para ver como tá assim. E uma coisa interessante é que, atendendo na rotina do consultório, várias vezes as pacientes confundem o urologista com o proctologista, acham que o urologista trata hemorroida, mas aí pedem para ver. Doutor, eu sinto uma bolinha aqui no meu ânus, você pode ver? E que na realidade não é uma hemorroida, é um plicoma. Mas o que é um plicoma? O plicoma é uma sobra de pele. Eu explico muito assim, ó. Aqui, se isso aqui é o ânus, e a gente vê que tem uma pele sobrando, essa pele que sobra é um plicoma. Essa pele é diferente da hemorroida, que quando faz força para evacuar, ela incha. Essa pele não incha, ela só sobra. Se essa pele incha quando você faz força, tem uma hemorroida ali junto daquele plicoma. Grosseiramente, essa é a maneira da gente fazer a diferença. Às vezes não é tão simples, porque você pode ter uma hemorroida interna e a interna vem para fora, e você acha que está inchando, mas na verdade o que está vindo é a hemorroida, e ali só tem um plicoma. E como é que surge o plicoma? O plicoma surge por uma reação inflamatória ali no ânus. Então ele pode surgir depois de uma crise de hemorroida, distendeu a pele e ela não volta mais. Depois de uma fissura, que é um corte, então machucou. Fezes muito constipadas que machucaram. Machucou, aí fez uma reação inflamatória, ficou sobrando a pele. Até assim, atrito do papel higiênico, depilação, cera quente, joga ali, arranca a cera, faz um machucado que inflamou, pode surgir um plicoma. E o plicoma não se transforma em nada pior que isso, ele é só essa sobra de pele. Só que às vezes é só uma sobra de pele que incomoda muito o paciente. Incomoda na hora de limpar? Incomoda como? Limpar na relação. Muitas mulheres têm vergonha de ter relação, vergonha do parceiro ou da parceria, né? E por uma questão estética. E coceira também é uma causa comum, Acumula uma queixa comum sujeira, de plicoma. né? É, porque
o próprio acúmulo ali de resíduo dificulta higienizar e também faz coçar, irrita com algumas calcinhas. Então essa é a principal queixa do plicoma. Você falou uma coisa de calcinha, eu lembrei. Usar calcinha fio dental predispõe a ter hemorroida ou plicoma? Sim e não, assim, se ela ficar irritando, sim. Então uma calcinha fio dental que machuca, que irrita, pode gerar trauma, que vai desencadear crise de hemorroida e também pode inflamar ali a região e causar um plicoma. Mas você pode usar uma calcinha fio dental que não incomoda nada e não tem problema, não é uma questão, obrigatoriamente. E como é que a gente trata os plicomas? O plicoma é cirúrgico. Eu acho que, assim, a grande revolução do tratamento dos plicomas veio com o laser de CO2, que é um laser que acaba que você usa muito também na parte ginecológica, né, assim, de tratamento da mucosa vaginal. A gente usa numa outra função de corte, então a gente corta e retrai aquela pele para tirar a pele que está sobrando. É um procedimento cirúrgico, mas é um procedimento de consultório na maioria das vezes. É bem confortável, bem tranquilo, rápido. A gente faz com anestesia local e a paciente não precisa de repouso. Não é como uma cirurgia de hemorroida, é um procedimento bem simples, bem tranquilo, que segue a vida quase que normalmente, assim, só precisa ter cuidados locais e pronto, resolve aquela questão. E você pode fazer associado tanto com tratamentos ginecológicos, uroginecológicos, tudo ao mesmo tempo sem chance de contaminação? Sem problema. Aí normalmente você faz a parte ginecológica primeiro, né? Então assim, faz o laser intravaginal para estímulo de colágeno, para melhorar a mucosa e junto, na sequência, faz a retirada do plicoma. Eu acho, até a gente entrou nisso, né? Eu acho legal falar que, assim, eu vejo muito ginecologista fazendo retirada de plicoma. É uma coisa que eu tenho um pouco de receio. Eu acho que a técnica não é o problema. O problema é você identificar corretamente que aquilo é, entre aspas, só um plicoma. Porque um plicoma, ele pode, como eu já falei, ter uma hemorroida associada, ele pode ter uma fissura associada, e aí a fissura é um corte. Esse corte inflama a pele e faz ficar aquela sobra. Se eu corto o plicoma e não trato a fissura, o plicoma vai voltar. E aí o problema não foi do laser que não deu certo, foi da pessoa que não tratou a causa do problema, entendeu? E um plicoma, às vezes, está associado à doença de Crohn, já vi, que é uma doença inflamatória intestinal. Então, se a parte técnica do corte da pelinha não é nada demais. O ginecologista está tão habilitado quanto eu a fazer. Mas da mesma maneira que eu não faço ninfoplastia, que é só cortar a pelinha que sobra do pequeno lábio, ali do pequeno lábio, eu também não acho que seja o ideal retirada do plicoma. Mas assim, entendo que, você até começou falando isso, acaba que a mulher se sente muito à vontade com a sua ginecologista, com a sua uroginecologista. E às vezes ela tá mais à vontade de fazer aquela retirada ali de uma vez só, com a mesma pessoa, do que ir num proctologista que trabalha com laser, que é uma coisa que hoje em dia a gente vê alguns, mas que no passado os ginecologistas e os uroginecos começaram antes da gente. Então tinha uma chance de você ir no procto, falar, eu tenho um plicoma, eu quero tirar, e ele falar, deixa essa pelinha aí. Deixa essa pelinha aí ou vai operar no centro cirúrgico. Te incomoda ao ponto de internar para operar? Exatamente. E aí aquela pessoa se sente desestimulada pelo próprio especialista a fazer a retirada. Isso mudou um pouco, assim, com a questão do laser. Você sabe que eu faço muito laser e é uma coisa do meu dia a dia. Foi uma das pioneiras. E é uma coisa do meu dia a dia e tal. Então acaba que, assim, eu falo muito em congresso de gineco sobre isso. Eu não contraindico, não é isso. Mas eu acho que
o gineco ele tem que se sentir capacitado e estar capacitado a entender qual foi a causa daquele plicoma. Porque se você entende a causa do plicoma, você vai saber onde não mexer. Então, se é um plicoma diferente, se você aventou a possibilidade, será que isso é uma doença inflamatória? Você não vai mexer ali. Por que essa pessoa tem um plicoma se eu vejo que ela não tem nada de hemorroida? Então, é isso que eu acho que é legal para o gineco pensar. E encaminhar, né? Sempre para avaliar. Vamos fazer em conjunto, assim. A gente pode operar no centro cirúrgico também. Então, muitas vezes, assim, você vai fazer um períneo, a paciente tem um plicoma, eu vou lá tirar o plicoma. Sim, né? A gente já fez isso algumas vezes. Exatamente. E funciona super bem, né? Não é mais todo seguro. mundo que quer fazer no consultório, não é todo mundo que se sente... O que eu falo do consultório é assim, você tem que estar seguro, isso eu consigo garantir, e confortável é também um pouco individual. Então nem todo mundo vai estar confortável de fazer o plicoma no consultório, por mais que a gente faça tudo para isso e consiga na maioria absoluta das pessoas. Mas se você quiser associar algum outro procedimento, funciona muito. Isso, e quando você já tem uma outra questão, assim, muitas vezes eu faço a retirada do plicoma junto com a colonoscopia. Porque a paciente já vai internar para fazer uma colono, já vai estar sedada. Para que eu vou fazer o plicoma dela no consultório se ela já vai para o centro cirúrgico? A gente faz tudo junto. Tem uma ninfoplastia para fazer, que é essa cirurgia. Ou tem o tratamento da incontinência urinária de esforço, exatamente. Ou tem a retocele, ou tem a cistocele, ou tem qualquer outra coisa. O períneo, né? Ou, não sei, cirurgia de sling também, aquela da incontinência urinária. Mas vamos parar por aí que você falou num ponto importante que é da colonoscopia, tá? A gente vai voltar no próximo episódio, então, gente, segura aí. A gente vai voltar no próximo episódio para falar sobre colonoscopia, câncer de intestino, tá bom? Se vocês estão gostando do conteúdo, não deixem de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho, porque a doutora Clarice ainda tem muita coisa para falar, tá bom? Um beijo.